Fala aí, seu menino, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Estou aqui no interior, né? Eu costumo vir sempre, olha só que beleza, né? Apesar de... Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Deixa eu arrumar aqui o fone aqui, peraí. Pronto, assim, acho que direcionado aqui para minha boca, acho que fica melhor. Cara, acabei de correr uns 10 km, né? Um pouco mais de 10 km, quase 11. Levei aí 1 hora, graças a Deus. Estou me sentindo bem, apesar de... Depois que eu comecei a academia eu passei um tempo, né, sem fazer corrida. Mas eu acho que eu corri dentro de 1 hora, quase 11 km. Acho que é isso, né? E depois que eu comecei a fazer musculação, né, passei um tempo sem correr uma distância mais do que 5 km, né, que é o ideal para um indivíduo saudável. E acho que corri bem, né? Acho que desempenhei bem. Poderia ter corrido mais, mas não quis porque tinha que fazer outras coisas aqui, né? Como eu tô no interior, tem que ajudar a patroa a fazer almoço, fazer um churrasquinho ali, né? Pra gente comer, né? Olha só que lugar lindo. Cara, eu vou morar aqui, hein? Vou morar aqui. Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe pra me ajudar a comprar um terreno aqui no interior, hein? E o assunto de hoje é pra falar sobre artificialidades, né, cara? A gente tá vivendo a época da artificialidade em todos os aspectos, né? Principalmente agora, né, com esse boom aí de bebê reborn, cara, meu Deus, não acredito que eu nasci pra... Eu vivi pra ver isso, né? Ver o fenômeno dos bebês reborn, né? Caramba, cara. Eu acho que não tenho o que falar, pra mim isso aí é loucura, né? Mas cada um tem a sua loucura, né, cara? Vou fazer o quê? Vou impedir o cara de exercer o direito dele de ser louco? Eu não. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas o sujeito não pode me obrigar a acreditar, né? Que a loucura dele é normal, né? Esse que é o problema, né? Aí que tá o shit da questão, né? Os caras querem te obrigar, né? As pessoas querem te obrigar a acreditar nas fantasias dela, né, cara? Querem tornar obrigatórias as fantasias dela, né? Uma coisa que poderia ser só de cunho privado, né? Agora as pessoas querem obrigar, né? Tornar isso público, né, cara? Isso é loucura pra mim. Eu não sei, assim, quando você tira aspectos da realidade do ser humano, né, e transforma esses aspectos, né, substitui esses aspectos por aspectos simplesmente artificiais, cara, eu acho que isso pode gerar um trauma, né, mesmo, acho que essa é a palavra, dentro da percepção da realidade, né, que o ser humano tem, né? Tanto dos outros quanto de si mesmo, né? Eu acho que uma coisa que representa muito bem isso é essa questão dos otakus, né? Tem gente que leva isso aí muito a sério e se acha até um personagem de anime às vezes, né? E agora a gente vê agora com esse negócio de bebê reborn e pode trazer até para outras esferas, né, cara? Essa questão da artificialidade, né? O Philip K. Dick já falava muito disso, né? No seu clássico do Android Dream Electrical Ship, né? Que foi traduzido Android Sonho com Ovelhas Elétricas, e depois no filme Blade Runner, né? A coisificação do ser humano, né, cara? Você acaba vivendo num ambiente extremamente artificial que você até começa a duvidar quem é o ser humano de verdade, né? E quem são os aspectos artificiais daquela sociedade, né, cara? Tudo se torna artificial, tudo se torna efêmero, né? A gente pega desde o dinheiro hoje, né? O dinheiro é uma coisa efêmera. Cada vez você não consegue mais tocar naquilo que é de valor. Voltei aqui. Então, é o que eu queria dizer, que aquilo que é de valor está se tornando mais virtual, né? Aquilo que é de valor está se tornando cada vez mais difícil de você tocar, ter materialmente, né? Só que existem outros aspectos da realidade que começam a se tornar cada vez mais difícil, né? De você perceber que eles estão ali, né? Uma das coisas é essa questão eu não sei, assim, essa questão da paternidade, maternidade, né? Eu não sei até que ponto a falta disso pode afetar a percepção do ser humano na realidade, né? Eu vejo que é quase uma demonização também da paternidade e da maternidade. Eu até entendo, né? Até existem vários aspectos que contribuem para isso. Mas eu acho que essa questão da reprodução talvez seja algo necessário, né? Pelo menos em alguns aspectos, né, cara? Eu percebo que depois que eu tive meu filho, né? Algumas percepções minhas, alguns valores até mudaram, né? Algo em mim mudou, né? Eu percebo a mesma coisa na mãe dele, né? Mas eu sei que o ser humano ele é muito dinâmico, né? Não dá pra você dizer que, não, todo mundo precisa ter filhos, né? Pra se tornar um ser humano completo. É muito difícil você dizer isso, né? Eu tava conversando com um amigo meu que é policial, né? E ele tava falando que
teve um caso lá na polícia que foram atender, a polícia foi atender, e aí disseram que era uma situação de engasgo lá da criança. Quando chegaram lá era um bebê reborn, né? E aí foram averiguar esse boneco, né? Que não tem como fã chamar de bebê. Ele tinha marcas de violação sexual, né? E aí entra esse aspecto, né? Será que essas pessoas têm maturidade para ter um filho de verdade, né? E existe esse questionamento. Não é melhor entregar mesmo um boneco na mão dessas pessoas, né? Do que um indivíduo, né? De carne e osso, que tem sentimentos, que em uma situação dessa pode até ter traumas, né? Para a vida inteira. Crescer um indivíduo traumatizado, né? Então, cara, eu não sei, né? Eu não sei como as pessoas vão lidar com esses aspectos da realidade que são insubstituíveis, né? Principalmente essa questão de gerar outras vidas, né? A gente sabe que o capital humano ele é indispensável para qualquer desenvolvimento saudável de uma sociedade. Uma prova disso é essa questão da previdência. A gente pode até fazer uma associação com isso, né? De como a previdência vai quebrar, primeiro porque não tem pessoa suficiente para sustentar, né, essa pirâmide, né? A população economicamente ativa, né, a PEA, ela está cada vez mais diminuindo, né? Está diminuindo cada vez mais, né? E a população que não vai poder trabalhar, que são as pessoas de mais idade, que vão se aposentar, né? Está aumentando, né? A expectativa de vida do indivíduo está aumentando, né? Então a gente vê que o capital humano ele é necessário, né, em alguns aspectos dessa questão civilizacional, né? Dessa questão até para manter uma estrutura ali de Estado funcionando, né? E outras questões, né? A Previdência não vai quebrar só por isso, mas isso é um dos fatores, né? Então, quando você tira alguns aspectos da realidade, né? Outras consequências podem aparecer, né, cara? Então, a gente está realmente vivendo uma parte de artificialidades extremas, né? Bebê reborn, inteligência artificial, hoje em dia você já não sabe, né? Mas eu já falei em outros vídeos aqui que o ser humano ele meio que tem um faro, né, cara, para a realidade, né? Eu lembro que eu assisti uma entrevista do Michael Jackson uma vez, ou li, né? Eu lia muita revista do Show Business. Uma entrevista do Michael Jackson, né? Isso já era nos anos 90, né? Anos 90 ou começo dos anos 2000, né? E aí já tava aquele boom de músicas feitas por computador, né? Onde a gente vê que hoje isso é normal, né? Hoje já é pior ainda, né? E aí eu tenho que tomar cuidado porque eu não gosto de soar uma pessoa nostálgica, né, cara? Eu amo a tecnologia, eu gosto da tecnologia. Até porque eu vivi a época do analógico, né? Eu não sou um nativo digital, eu vivi essa transição. E aí, o mundo sem tecnologia para mim seria horrível. Enfim, aí o que é que acontece, né? Hoje em dia a gente não tem mais música, né? São só barulhos, as pessoas são viciadas em barulhos hoje, né? A maioria das pessoas não tem mais uma apreciação musical, tá entendendo? Tem uma depreciação, né? E aí, eu lembro que no começo dos anos 2000, quando tinha começou aquele boom daquelas músicas que não dizem nada, tá entendendo? Que não tem ritmo, é só um barulho. Eu costumo chamar de música de máquina de lavar, né? O mesmo barulho que elas fazem, a minha máquina de lavar também faz, né? E perguntaram pro Michael Jackson qual era o segredo, né? De a música dele, né? Ele ser ainda o rei da música pop ali no começo dos anos 2000, né? E a música dele continuar fazendo sucesso, né? E ele respondeu prontamente que o segredo era porque eram pessoas ali, né? Diferente de hoje, né? Daquela época, né? Que as pessoas usavam sampler, né? Ou seja, usavam uma batida de computador, né? Uma gravação, e aí manipulava aquela gravação de alguma forma, né? Para construir uma música, entre muitas aspas. As músicas do Michael Jackson ainda eram gravadas com pessoas, né? Ou seja, as pessoas a bateria que você escutava não era um sampler, né? Era uma pessoa tocando bateria mesmo, uma guitarra, né? Você pega aquele groove de Billie Jean, né? Tem uma pessoa tocando um baixo, tem uma pessoa tocando bateria, tem uma pessoa tocando guitarra, né? E tem uma pessoa tocando teclado ali e uma voz real, né? De uma pessoa, de um indivíduo, né? Aquela é a voz do Michael Jackson. E é por isso que você pode tocar Billie Jean aí, né? Ou pegar um disco da Madonna também, né? Pense o que for da Madonna, tá entendendo? Mas você pega qualquer música dela, né? Like a Virgin, que é um clássico aí da música pop. E não tem como você não gostar daquela música, daquele groove, né? A não ser que você seja uma pessoa doente, né, cara? E aí você pode até ter birra, né? Quando a pessoa tem birra das coisas aí, ela não quer admitir que é bom, né? Mas quando você analisa friamente, né? Você vê que realmente é uma música boa, né, cara? Independente da posição dela, né? Política e moral, essa música é boa, né? Eu falo dessa música em específico, né? Porque eu não venho outra música na cabeça agora. Mas você pega discos do Michael Jackson, você vai perceber, né? Músicas, né? Smooth Criminal, né? Billie Jean, até aquelas dos anos 90, Black or White, né?
Todas são boas, né, cara? Não tem como, né? Então o ser humano tem esse faro da realidade. E é por isso que são músicas que parece que são eternas, né? Vão durar aí até enquanto a tecnologia poder mantê-las vivas, né? Mesmo com essa questão do digital, né? A gente não tem mesmo o mesmo prazer de pegar aquele bolachão, né? E colocar no disco, tá entendendo? Mesmo sem você escutar de forma analógica, escutando só de forma digital por essas plataformas, né? Spotify, etc. Você vê que a música dele ainda tem um poder, né? Porque o aspecto humano, né? Que é a realidade, né? A realidade é feita de pessoas, né? De seres humanos, ainda está lá. Tá entendendo? Mas parece que é alguma coisa que força as pessoas a terem a sua percepção da realidade distorcida, né, cara? É o que eu tava falando pra esse mesmo amigo que é policial. Eu tava falando, cara, alguém tá ganhando com tudo isso, né? Esse negócio dos bebê reborn aí, tá entendendo? Follow the money, né, cara? Como costumo dizer aí, né? Siga o dinheiro, né? Quem tá ganhando com tudo isso, né? Existe uma indústria por trás disso, né? Não existe alguém que está ganhando por disseminar toda essa febre aí agora, né? Esse, como dizem aqui, esse coqueluche do momento, né? Os bebês reborns agora são o assunto do momento, né? Foi a questão dos OnlyFans, agora o bebê reborn. Mas você não pode mudar a realidade, né, cara? Você só pode impedir que você não pode mudar esses aspectos, esses vários aspectos, né? Mas você pode impedir que eles mudem a sua personalidade, né, cara? Por isso que dificilmente alguém que tem uma personalidade mais sólida, né, vai se deixar levar por isso aí, né? Mas enfim, cada um escolhe aquilo que deve fazer pra si, né? Em contrapartida, né, eu fico vendo essa questão de... Eu tava reassistindo aquele filme O Mundo Depois de Nós, né? E vendo que quando você tira esses aspectos da realidade, esses aspectos artificiais, né, da vida do ser humano, ele acaba ficando perdido, né? Tanto que quando você, naquela cena lá onde tá o Ethan Hawke lá, implorando pro cara, dizendo que ele era um cara inútil, né? Porque todo o dinheiro dele estava de forma digital e ele não se preparou para um possível colapso, né? Nem mentalmente, nem fisicamente. A gente tinha em contrapartida lá o Kevin Bacon lá, totalmente preparado, né? Em toda aquela questão conservadora norte-americana, né? De individualismo extremo, né? Todo aquele individualismo extremo, está preparado mesmo, né? E um cara, muitas vezes, uma espécie de indivíduo que pode até ser visto de forma hostil, né? Eu acho que não dá pra ir sempre para esses extremos, né, cara? Você tem que pegar o que é bom, né, e tentar trazer para você, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como você sair da tecnologia hoje, é impossível, mas também você não pode ser totalmente dependente dela, né? Totalmente dependente de uma sociedade artificial, né? É por isso que eu me preparo, né? A gente tem que estar pensando em tudo. Não, cara, em um mundo totalmente incerto que a gente vive hoje, né? Onde tem guerras, tudo, né? Guerras aí estourando o mundo afora, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas você tem que estar preparado, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, né, cara? Mentalmente e fisicamente, né? Não adianta você estar preparado mentalmente para uma catástrofe e não estar preparado fisicamente, né, cara? Porque como é que você vai proteger, em primeiro lugar, você e depois os seus, né? Entendeu? Então você primeiro, assim, o que eu faço, né? O que eu penso, né? Como eu já falei, né? Eu entrei na academia, corro, né? Frequentemente, justamente também pensando, né? Que se o mundo colapsar, né? E a gente corre esse risco, queira você observar isso ou não, né? Queira você perceber isso ou não, mas é um risco iminente, né? Mais do que o auge da Guerra Fria, né? Em um possível colapso você vai ter que estar preparado, né? Estar preparado para essas situações, né? Então você tem que ter força física e tem que ter força mental também. E não se apegar muito, assim, eu não me apego muito a esses aspectos artificiais, né? Tento perceber a realidade o máximo possível, né? Filtrar, né? O que é artificial, o que é real, tá entendendo? E não enlouquecer nesse turbilhão de signos, né? Tentar não enlouquecer, pelo menos. Eu acho que é isso, né, cara? Eu não posso dar muitas dicas aqui, até porque é como eu falei, né, cara? Eu só posso adequar a mim mesmo, né? Não posso chegar, ficar cagando regra, tá entendendo? Eu acho muito chato isso, mas se você concorda comigo, deixa aí nos comentários, né? Eu vou aproveitar isso aqui, ó. Isso aqui pra mim que é bom, né? Quem sabe um dia eu moro aqui, junto com meus bichos, né? Minha família, meus equipamentos de musculação agora, que eu não quero parar de treinar. E se o mundo colapsar, eu acho que viver num ambiente como esse aqui pode ser mais tranquilo do que viver num caos urbano, né? A gente sabe que viver num grande centro, né? Em uma situação normal já é caótico, né? Agora imagine uma situação de colapso, né? Das instituições, tá entendendo? Um colapso tecnológico, né? Elétrico, sabe? É isso, né? Eu até estava conversando com um amigo meu que eu pretendo fazer um curso aí de eletromecânica justamente para poder entender, né? E até consertar coisas, né?
em situações extremas, né? Não, e quem sabe, né, ganhar uma grana com isso, né? Mas isso aí fica pro futuro, né? Beleza? Acho que o vídeo tá ficando longo, caramba, falei demais. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês gostem, né? Aqui na beira do lago, né? Como eu já pedi, se inscreva, comente aí se você acha que é loucura da minha cabeça, né? Se você não acha, comente aí também, né? E compartilhe, né? Compartilhe para aquele seu amigo que pensa em comprar um bebê reborn, beleza? E é isso aí, cara. Acho que o reborn é ele, no caso, né? Quem precisa renascer é ele, né? É isso aí, cara. Se não sei, né? Vamos lá. Abraço, seu amigo da vizinhança. Até a próxima aí. Falou!